Então, primeira coisa que vai acontecer aqui é o seguinte. Primeira coisa que você precisa entender é o ciclo, né? Como é que é o ciclo da autossabotagem emocional? Quando alguém faz alguma coisa, no final, né, e tem um resultado negativo. É um resultado negativo. Então, vamos lá. A pessoa, vou dar um exemplo. Vou dar aqui exemplos para você entender profundamente isso. Vou dar um exemplo. A pessoa, ela é uma pessoa que é perfeccionista, por exemplo. Ou ela, toda vez que ela está diante de uma tarefa nova, ela sente muito medo de errar, né? Ela sente muito medo de cometer um erro e das consequências do erro. Então, ela tem um gatilho. O gatilho dela é o quê? É uma tarefa nova. Olha, quando eu estou diante de uma tarefa nova, então eu tenho um sentimento de medo. Eu tenho uma tarefa nova e aí eu tenho um sentimento de medo. O que faz? O que aconteceu aqui? Ó? Essa conexão neural dela, esse neurônio dela tem informação lá. Tarefa nova, que cria a conexão, aí manda mensagem para esse neurônio, depois manda para esse, e esse neurônio aqui está recebendo informação, e esse neurônio aqui que está recebendo informação é um sentimento, é emoção, é liberação de emoção. Então aqui tem o gatilho lá, tarefa nova. Então tarefa nova para fazer, uma coisa nova. O chefe mandou fazer uma coisa nova, ou alguém pediu para fazer uma coisa nova, não sei, tarefa nova. Esse é o gatilho dela, tá? Dessa pessoa que eu estou falando. E aí, automaticamente, no inconsciente dela já tem uma ligação neural onde, na tarefa nova, manda uma mensagem para o sentimento, ou seja, para liberar o sentimento, a sensação de medo. Medo, e que o medo é o quê? A ansiedade. Essa ansiedade que ela vai sentir é quando ela tem uma tarefa nova. Por quê? Porque está programado na mente dela que tarefas novas pode gerar erro. E errar para ela é muito ruim, porque ela teve experiências ruins no passado e tem memórias ruins de ter errado e ter sido maltratada por ter errado, ou por ter apanhado quando errou, ou porque alguém criticou ela de forma muito dura quando ela errou. Então ela tem o que ali armazenado? Uma dor. Ou seja, então ela tem uma ansiedade, ela tem medo de sentir aquilo de novo. Então por isso que tarefa nova, que é o gatilho, vai gerar para ela sentimento, que é o quê? Ansiedade. Ela fica ansiosa. Ah, Diogo, então quer dizer que ansiedade é medo? É, ansiedade é medo. Se você tratar os seus medos, você trata a sua ansiedade. Tratou seus medos completos, suas crenças mais profundas, você trata a sua ansiedade. Simples assim. Tão simples assim, Diogo? É, simples. É verdade, tá? Tá bom? Então, vamos lá. Sentimento. Aí você tem um sentimento, e esse sentimento, ele vai gerar o quê? O que o sentimento gera? O sentimento, ele gera sempre uma ação ou um comportamento. Você sempre vai agir de alguma forma, vai ter um comportamento, vai escolher, vai tomar uma decisão a partir depois do sentimento. Então o sentimento ele vai gerar uma ação, um comportamento. Então a ação aqui na pessoa que fica ansiosa, ou seja, quando ela tem uma tarefa nova, porque ela tem medo de errar, é o sentimento. Então lembra, ó, tá começando aqui em cima, tá? Já começa aqui em cima, ó. Começa aqui em cima, que é a programação. Deixa eu até puxar um neurônio aqui, ó, que é o neurônio principal, só para ficar mais claro. Aqui em cima já tem um neurônio que está ligado a esse aqui, ó. É a programação emocional dela, certo? Aqui, ó, o neurônio principal é esse aqui. Tá lá na programação emocional dela. E aí o gatilho é, ok. Então, ela tem um sentimento, ela vai ter uma ação, um comportamento. Então, por exemplo, a pessoa que vai sentir esse sentimento, ela pode pensar assim, ó. Ela começa a sentir, né, no corpo, e aí ela começa a tomar decisões. Uma das decisões que ela vai tomar, por exemplo, é: vou procrastinar. Não posso errar. Errar é muito ruim. Se eu fizer, eu posso errar. Então, se eu fizer, eu posso errar. O que ela vai fazer? Ela vai evitar fazer. Então, ela começa a deixar para depois. Não, depois eu faço. Não, tem isso aqui para fazer. Isso aqui depois eu faço. Não, isso aqui tem que fazer também. Eu também não tenho. Ah, lembrei que eu tenho que fazer aquela outra coisa. Aí desvia e vai fazer outra coisa. Isso é o quê? É um comportamento. Entendeu? É uma ação que ela teve. E essa ação vai gerar um resultado. Qual é o resultado? Ela se atrasar numa atividade, em alguma coisa. Pode acontecer também o resultado dela ter uma ansiedade exagerada, porque toda vez que ela ativa esse gatilho, ou seja, toda vez que ela ativa o gatilho de tarefa nova, então se tiver muitas tarefas, ela vai ter o sentimento de novo de ansiedade. Aí ela vai uma vez, aí toda vez que fizer isso, lembra que eu falei para vocês como é que funciona no cérebro? No cérebro você está lá com o pensamento normal, ele está assim, ó. Né? Os níveis do pensamento, os níveis de energia do pensamento tá assim, né? Aí de repente, o nível do funcionamento do cérebro. Aí de repente, ela vai ter ansiedade, puf, dá um pico. Só que para descer essa ansiedade, para voltar para o normal, demora um tempo. E aí ela vem aí vem outra atividade para ela, puf, deu pico de novo. Aí deu pico de novo, deu pico de novo, deu pico de novo, deu pico de novo, porque tá tendo o tempo todo tarefas novas para ela fazer. E aí ela fica o quê? O tempo todo ansiosa. Faz sentido para você isso?
Diz aí pra mim se faz sentido. Então ela vai ficar o tempo todo ansiosa. Porque se as ondas cerebrais normais são nesse nível, ou seja, quando você está pensando com forma calma e tranquila, é nesse nível, se ela está o tempo todo ansiosa, como é que vai ficar a cabeça dela? A 1000 por hora. Ela vai gerar um grande estresse e ela vai ficar muito ansiosa. E aí vai ter pico de ansiedade, aí vai ter ansiedade generalizada, aí vai ficar o tempo todo com insegurança, aí vai ficar muito estressada, aí vai começar a ficar doente, aí vai começar a diminuir a imunidade e aí vem um monte de dificuldade. Aí ela descontrola com as pessoas e por aí vai. Então vocês percebem como é que como é o processo? Então esse ciclo que eu falei pra você é um ciclo que acontece com a pessoa. Ela está se auto-sabotando emocionalmente, certo? Agora, vamos pegar outra coisa. Ela procrastinou. Procrastinação é autossabotagem ou não é? Você concorda pra mim que a pessoa deixar pra depois as tarefas importantes, coisas importantes pra resolver, é uma autossabotagem? Vocês concordam comigo com isso, né? Você concorda? Concorda? Concorda ou não concorda? A pessoa sempre deixa pra depois aquilo que é importante e aí ela vai acontecer o quê? Ela vai se prejudicar de alguma forma, né? Quantas oportunidades, quantas coisas ruins aconteceram com a vida dela porque ela deixou pra depois. Então, primeiro ponto, certo? E aí, beleza. Então, eu dei um exemplo aqui da pessoa que tem um gatilho de tarefa ali. Então, gatilho é aquilo que ativa aquele sentimento que vai gerar aquele comportamento, aquela ação, aquele resultado. O gatilho pode ser um pensamento. O gatilho pode ser um pensamento. Apenas um pensamento. A pessoa pode, por exemplo, pensei em fazer uma coisa diferente. Eu pensei em uma coisa nova que vai acontecer. Tem uma novidade para acontecer. Ela pensou. Quando ela pensou naquela novidade, veio para ela um sentimento. Talvez ansiedade, ou talvez apreensão. Essa apreensão gera ansiedade. Né? O nome é bonitinho porque o medo é o real do processo. O medo natural é o real do processo. Só que aí gera, como eu disse para você, né, que é uma programação emocional, então ele gera o mesmo sentimento, aí gera uma ansiedade. Ela fica ansiosa. E essa ansiedade gera para ela um sentimento, vai gerar um comportamento para ela, uma ação. Ela pode ficar agitada, fica pensando demais, a cabeça fica meio por hora, ela perde o sono. Lembra do resultado? Ela perde o sono, ela fica com insônia, entendeu? Então, esse resultado vai prejudicar a saúde dela e por aí vai.